Seja muito bem-vinda ao nosso encontro de leoas. Aqui eu trago conteúdos para você que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fim de relacionamento, e o tema de hoje é como parar de sofrer pelo meu ex. Um ponto que foi extremamente importante para eu fazer essa virada de chave na minha vida é ter sempre comigo um caderno do autoconhecimento. Esse caderno, ele faz com que a gente comece, dia após dia, a interpretar melhor as nossas emoções, a entender o que passa dentro do nosso coraçãozinho e também na nossa mente. Por quê? Se a gente não se observa, se a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso emocional, fica difícil a gente conseguir se curar, fica difícil a gente conseguir avançar nisso tudo, porque a gente acaba sempre varrendo as nossas emoções para baixo do tapete. Porque o pensar, né? A gente não tem essa nossa bagagem mental de percepção. Se eu perguntar para você assim, como você se sentiu ontem? Talvez você não vai saber me dizer. Agora, se você tem isso registrado, se você vem cada vez mais se conectando com as tuas emoções, fica cada vez mais fácil você entender quando você está passando por um momento de sofrimento, ou de alegria, ou um desafio. Então, você vai começar a mapear padrões. Então, uma dica já, entre um caderno do autoconhecimento e escreva diariamente como você vem se sentindo, tá? Pode ser online também, se vocês preferirem. Eu faço o meu hoje online, mas quando eu comecei, eu fazia no papel mesmo, tirava esse minutinho do meu dia para me conectar e assim passar por todo esse processo. E o tema de hoje, então, como eu falei, é como parar de sofrer. Eu recebo essa pergunta, assim, acho que a cada 10 pessoas que conversam comigo, 9 me perguntam, Andressa, como eu faço para parar de sofrer pelo meu ex? Qual que é a fórmula mágica? O que eu preciso fazer? Então, antes de eu te passar os passos necessários para você parar de sofrer, a gente precisa entender o que é o sofrimento. E se você é nova aqui, dentro do MML, que é o método Mulher Leoa, que é o método que eu criei para ensinar você a superar esse fim de relacionamento e ser feliz na tua vida, dentro do MML, existem 4 fases que você precisa passar para conseguir superar. Andressa, quer dizer que se eu passei por uma fase eu já estou pronta, já superei? Não. Dentro do MML são 4 fases que você precisa passar. E essa fase do sofrimento, do sofrer, ela é característica da primeira fase, a fase da leoa ferida. A leoa aí que se sente rejeitada, injustiçada, traída, magoada. É uma explosão de sentimentos. Essa fase, ela inicia, ela toma forma desde o primeiro momento que acontece essa ruptura, e aí é normal, é natural as pessoas nessa fase sofrerem. Existe essa explosão de sentimentos. E algumas pessoas têm essa fase do sofrer, da leoa ferida, normalmente ela é característica do primeiro mês, aí no máximo até o primeiro mês. Então, é do ponto que acontece esse sofrimento, essa ruptura, esse choque emocional, até uma semana, 15 dias, um mês. Digamos que esse é um tempo ideal para essa fase estar acontecendo. Agora, existem pessoas que passam por essa fase e demoram muito mais tempo. E tem pessoas que estão aí há 3 anos, muito tempo, meses, sofrendo ainda pelo ex, porque não conseguiram passar por essa fase desse fim de relacionamento. O que acontece? Se você não passa pela fase do sofrer, você não consegue, de fato, chegar até a última etapa. Então, ela é importante. E o tempo, ele não é determinante, como eu falei. Existem pessoas que vão conseguir superar mais rápido, passar por essa fase da dor e do sofrimento, e existem pessoas que vão ficar travadas por anos nessa primeira fase e, de fato, não vão conseguir superar. Segundo ponto, o sofrer, ele é relativo, concorda? Concorda que a minha dor, ela não é a mesma que a tua dor? E que provavelmente a nossa dor não seja o mesmo do que essas leoas que estão aqui nos assistindo? São sentimentos diferentes.
Por que que algumas pessoas sofrem mais e outras pessoas sofrem menos? Você já parou para perguntar, para pensar sobre isso? Quem de vocês hoje está sofrendo pelo fim de relacionamento? Quando a gente passa pela fase da dor, por esse sofrer, cada pessoa vai armazenar esse sentimento, vai guardar essa dor desse fim de relacionamento de uma forma diferente. Por que eu falo que é relativo? Cada um de nós ancora o sofrimento de acordo com as nossas feridas emocionais que a gente passou ao longo da vida. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que registrou no teu banco de dados, no teu inconsciente, uma ferida de rejeição, que talvez você nem saiba que tenha, tá? Talvez você nem saiba que tenha. Se você ancorou isso na sua mente, quando acontece esse fim de relacionamento, o que vem à tona? Essa ferida emocional que já está armazenada aí na tua mente. Se você é uma pessoa que, quando aconteceu esse choque emocional, você se sentiu extremamente insegura, perdida, como se a tua vida tivesse desabado, provavelmente esse sentimento, essa emoção já estava ancorado dentro de você. Se você é uma pessoa que sentiu bater forte esse fim de relacionamento na tua autoestima, provavelmente essa ferida já estava aí dentro, você já armazenou, já estava guardado aqui no teu campo mental. E aí, esse término, ele vai puxar essas lembranças, ele vai trazer de volta essas bagagens emocionais. Por isso que algumas pessoas sofrem mais e outras menos. Depende da tua carga mental que você tem armazenada. Às vezes, a tua amiga vai chegar e vai dizer assim para você: ai, fulano, eu não sei por que tu tá sofrendo tanto por esse fim de relacionamento. O meu eu acabei, daqui um mês eu já tava pronta, já tinha superado. Ai, eu não sofri tanto assim. Ou às vezes a amiga fala e diz assim: ai, para de chorar, para de sofrer. Você já não estava num relacionamento saudável. Eu não sei por que tu tá sofrendo por aquele embuste do teu ex. Tem amigas que vão falar isso. Porque, como eu falei, é o teu sentir, é a tua carga emocional, não é o dela. Ela é diferente, ela tem uma vivência diferente, ela tem traumas diferentes, ela tem crenças diferentes, cada um vai ter o seu. E aí, existem pessoas que vão conseguir curar mais rápido, se levantar mais rápido do tombo do fim do relacionamento por uma coisa bem determinante. Se você foi uma pessoa que em algum momento da tua vida você parou para olhar para as tuas feridas, para os teus dodóis, digamos assim, seja para fazer um processo de terapia, seja encontrar o teu próprio meio de se autoconhecer através de livros, enfim, se você em algum momento parou para buscar o teu autoconhecimento e, de certa forma, limpar essa tua bagagem emocional, quando você sofre esse tombo, essa queda, e não necessariamente precisa ser só dentro de um relacionamento, pode ser em qualquer área da vida, você vai conseguir se reerguer mais rápido. Por quê? Porque a tua bagagem mental ela já foi desenvolvendo, ela já foi aprimorando. Por isso que é tão importante a gente investir no nosso autoconhecimento para a vida, para sempre, né? A gente às vezes ancora, ai, porque eu não preciso de terapia, ai, porque eu não preciso fazer isso, ai, porque eu não preciso da ajuda de um profissional. Mentira! Mentira, porque isso é extremamente importante para que você consiga passar pelos tombos da vida, porque vão ser muitos, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais saudável. Esses dias uma seguidora chegou para mim e disse assim: ai, porque os homens não sofrem. Ai, porque os homens superam muito mais rápido. Ai, porque os homens terminam um relacionamento quando vê já tão, tipo, a vida já seguiu. E aí a gente precisa entender também essa distinção. E também quebrar na cabecinha de vocês que o outro não sofre, que o outro não sente, que nós, mulheres, sempre ficamos com essa carga emocional ruim, parece que é sempre a mulher que é a mais frágil, a mais atingida, a mais sofrida. A gente precisa entender uma coisa que a gente entende como constituição mental, constituição emocional. Nós, mulheres, somos pessoas que somos muito mais conectadas emocionalmente. É como se a nossa energia feminina ela fosse constituída muito mais com esse polo das emoções. E o homem com o racional. Então, a gente tem esse equilíbrio.
É por isso que a gente consegue construir as relações, tá? Então, tira da tua mente aí essa crença de que o homem não sofre, que isso, que aquilo. Não. O homem também vai sofrer, mas vai ser de uma forma diferente. Nós temos essa habilidade de gerar conexões emocionais muito profundas. Gente, nós mulheres geramos um outro ser humano. Vocês entenderam a complexidade disso? Nós temos essa energia de nutrir, de sentir, essa sensibilidade que os homens não têm. Como é que a mãe sabe quando acontece alguma coisa com o filho? Como é que a gente tem essa intuição? Isso tudo é o nosso polo emocional que nos possibilita. Esse é o nosso poder feminino. Isso não quer dizer, prestem atenção, que o homem por si só não sofre, que o homem por si só não sente. Tem nada a ver com isso. Mas eles têm uma tendência racional e nós temos a nossa carga emocional, nosso instinto emocional muito maior. E um dos primeiros pontos que eu quero passar para vocês, tá? Que estão nessa fase aí da leoa ferida, da leoa que está sofrida. O segundo ponto que eu quero passar para vocês é no que diz respeito ao chorar. Quem de vocês acha que é ruim chorar pelo ex? Ai, Andressa, eu tô chorando pelo meu ex. Eu não consigo parar de chorar. Gente, o choro nada mais é do que uma reflexão do nosso corpo. É a forma que o nosso corpo tem de comunicar o que nós estamos sentindo. Concorda comigo que você chora quando você está muito feliz? Você se emociona? Você fica emocionada? E quando você está triste, você também chora? O choro, ele tem como um objetivo regular o nosso equilíbrio físico e emocional. O choro, tá? Se você é uma pessoa que tá chorando pelo teu ex e você se sente mal porque você tá chorando pelo ex, eu preciso te dizer que tá tudo bem você chorar pelo teu ex. Tá tudo bem você chorar por esse fim de relacionamento. O choro, como eu falei, ele tem como objetivo comunicar as nossas emoções, explodir essa carga emocional que a gente tem guardado. A base disso tudo, né? Por que é importante a gente chorar quando a gente sofre por um processo, quando a gente passa por um trauma, quando a gente tem esse choque emocional depois de um fim de relacionamento? Porque o choro, ele tem um efeito sedativo. Você sabia disso? O choro, ele tem como objetivo fazer a redução dessa dor, do que você está sentindo. É um exercício de liberação. Só que assim, a gente precisa ter uma linha, existe uma linha bem tênue, tá? Que você precisa entender agora. Se você tá aí há 1 ano, presta atenção, há 1 ano chorando ainda pelo teu ex, tem coisa errada. Se você tá aí há meses depois desse fim de relacionamento, ainda chorando pelo teu ex, não é normal. Não está certo, tá? Como eu falei, o choro, ele é uma explosão de emoções sobre determinado fato. Então, se você tá aí há mais ou menos 15 dias, 1 mês depois desse fim de relacionamento, é tolerável você chorar, porque você levou o quê? Essa descarga emocional, essa dor, esse trauma, esse soco no estômago, digamos assim. E aí, quando você chora, você coloca para fora essas emoções. Agora, a gente precisa estar atenta. Passou de 15 dias, passou de 1 mês e você está ainda chorando, liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta. E outro ponto. Não prende esse choro. Não prende. Tem pessoas que são muito mais cascudas, digamos assim, mulheres que, eu não vou chorar, porque eu sou forte, porque isso, porque eu não vou derramar uma lágrima pelo meu ex. Se você tem vontade de chorar, chore. E aí é o segundo ponto que eu preciso falar para você. Acolha esse sentimento.
Andressa, eu estou sofrendo. Acolha, chore, quanto for necessário. Mas cuidado, existe um parâmetro, como eu falei para vocês. Tá chorando demais, tá aí há meses deitada na cama chorando pelo ex. Sinal de alerta. Preciso de ajuda. Não é normal, tá? Andressa, afinal de contas, como é que eu faço para parar de sofrer? Pergunta de milhões, né? Como eu falei antes, o tanto que você vai sofrer vai ser determinante pelas tuas feridas emocionais que você tem armazenado no teu inconsciente, pelo tanto que você se acolhe, tira para fora essa dor, esse sentimento, chora, se liberta desse peso, desse fardo. Se você tem isso estancado e se você não conseguiu desbloquear essas lágrimas, essa descarga de emoção que está aí dentro do seu peito, ela vai ficar armazenada. E isso vai te corroer, isso vai te consumir. E aí você vai ficar mais tempo ainda presa nessas mágoas, nesse sentimento de rejeição, nessa fase da dor que eu falei no início dessa live. E você não vai conseguir pular para a segunda fase, que é a fase da leoa confusa. Terceiro passo. O sofrimento, a gente precisa enxergar ele como uma emoção negativa, presente em todos nós. Todos nós, em algum momento, já sofremos por alguma coisa. Às vezes algo pequeno, algo bobo, algo quase insignificante, às vezes algo muito dolorido. E todos nós, presta atenção, todos nós temos o poder de criar nossas emoções, de ressignificar elas, sejam elas boas ou ruins. Andressa, como assim? Quer dizer que eu tenho como parar de sofrer? Quer dizer que eu consigo limpar essa minha emoção, essa minha carga negativa que eu tenho sobre esse fim de relacionamento? Sim. Como é que essas emoções elas surgem? Como é que surgiu esse sofrimento dentro do seu coraçãozinho, Leoa? As emoções, elas vêm sobre um fato, certo? Aconteceu algo na tua vida, no caso, esse fim de relacionamento. E aí, o que acontece? Você internalizou, você botou uma carga no que diz respeito a esse fim de relacionamento. Ou seja, esse relacionamento acabou. Eu interpretei ele de uma determinada forma. Às vezes com uma falta, às vezes com uma percepção muito ruim porque você foi traída. A gente consegue mudar essas nossas emoções. Ou seja, você consegue sair do polo do sofrimento. Na nossa mente, quando acontece um evento traumático, um choque emocional, uma perda, uma falta, por que a gente ancora esse fim de relacionamento como um luto quase? Porque os sentimentos que vêm à tona são muito parecidos. E aí, junto com esse fim de relacionamento, você coloca uma bagagem emocional das feridas que você já viveu. E essa bagagem emocional, ela vai fazer você definir a forma como você quer enxergar esse fim de relacionamento. Ou seja, nós construímos essas nossas emoções, nós construímos o nosso sofrer. A partir do momento que acontece algo, a partir do momento que aconteceu esse fim de relacionamento e você olhou para essa dor como um sentimento ruim, com um pensamento de que nunca mais você conseguiria se reerguer, se reconstruir, como se o outro, sem a presença do outro, você não vai ser mais feliz. Como se você tivesse ancorado essa falta, essa injustiça, essa raiva, essa traição. Você passa por aquele evento e você vem com todo esse olhar ruim sobre isso. E esse pensamento faz você internalizar. Você colocou uma emoção, que é a emoção do sofrer. E a gente registra isso na nossa mente como algo ruim. Quando a gente quer aprender a parar de sofrer pelo ex, a gente precisa olhar para esse acontecimento, para esse fim de relacionamento, de uma forma diferente. A gente precisa mudar a nossa visão, porque a partir do momento que a gente muda a visão que nós temos sobre esse fim de relacionamento, sobre o teu ex, sobre você, você também consegue mudar essa emoção do sofrer. E aí vem o segundo ponto.
você precisa olhar para esse fim de relacionamento de uma outra maneira. Pensar nesse fim de relacionamento de uma forma diferente. Ai, Andressa, mas eu não quero. Não quero pensar diferente. Tô sofrendo, tô triste, não quero perdoar. Não admito isso que aconteceu na minha vida. Não quero. Eu sinto lhe dizer, se você não mudar a sua visão frente a esse teu ex e frente a esse fim de relacionamento, você não vai conseguir superar. Você não consegue parar de sofrer se os teus pensamentos continuarem exatamente iguais. E olha o perigo disso tudo. Os teus pensamentos que você internalizou no dia que esse relacionamento acabou, esses pensamentos, eles começaram a ser repetidos inúmeras vezes na tua vida. Esses pensamentos se tornam ideias fixas. Por exemplo, se você pensou que você não quer mais um relacionamento porque você não acredita mais no amor, a partir do dia que esse relacionamento acabou, você ancorou isso na sua mente. Esse pensamento que você criou através dessa emoção do sofrimento, ele já tá aqui, ó, e ele começou a ser repetido. Andressa, eu fui traída, eu vou ser traída de novo. Ó, eu fui traída. E ficou aqui, ó. E vai ficar. Se você não mudar, se você não reprogramar, se você não tirar, como eu falei, limpar essa visão de dor que você teve do dia que você começou a tentar superar, do dia que você terminou esse fim de relacionamento. Ai, Andressa, o meu ex tá com uma pessoa muito melhor do que eu. A minha autoestima é ruim. Eu sou feia, a outra é melhor do que eu. Se você botou isso na tua mente, esse pensamento ele vai se repetir por muitas e muitas vezes, por inúmeras vezes. E aí sabe o que vai acontecer? Esse pensamento que você repete tanto. E às vezes você não repete racionalmente, tá? Isso aí você pensou uma vez, já botou no teu inconsciente, já ancorou lá, ficou lá. Esse pensamento repetido, ele se torna uma crença. Você internaliza isso. Você internaliza que se você se relacionar de novo, você vai sofrer. Você internaliza que você é inferior. Você internaliza que sem o teu ex tu não vai ser feliz. Você internaliza os teus medos. Ah, eu não vou dar conta depois desse fim de relacionamento. Ah, eu preciso voltar com o meu ex, senão eu não vou mais ser feliz com ninguém. Você internalizou esse pensamento. Esse pensamento ele vai ficar maquinando aí na tua rica cabecinha. E aí isso vira uma crença. Você passa a acreditar nisso. E essa tua crença, ela vai consolidar o teu comportamento e os teus hábitos. Isso, exatamente isso, está travando o teu processo de superação. É algo profundo. Bah, Andressa, eu botei um monte de coisa ruim na minha cabeça. Ah, pois é. Isso que você ancorou, a partir daquela emoção, daquele sofrer, que faz você aí ficar presa há tanto tempo sofrendo pelo teu ex. Ou seja, o sofrer que tu sente hoje, se você tá aí sofrendo há mais tempo, mais do que o período normal, o teu sofrer, ele é resultado do teu comportamento. Você internalizou isso a partir do momento que você botou uma carga emocional ruim em relação a esse término. Qual é o caminho para você conseguir superar? Qual é o caminho para você conseguir parar de sofrer? Você precisa colocar coisas novas. Você precisa internalizar coisas novas no teu banco de dados. Caso contrário, você vai continuar sofrendo. Vou fazer um resumo aqui de novo, porque isso aqui é denso. Isso aqui tem que entrar na tua cabeça para você conseguir entender qual que é o caminho, tá? Primeiro de tudo, você passa por um fim de relacionamento.
A partir desse fim de relacionamento, você tem um choque. Você leva um trauma. Você sofre. Você enxerga esse fim de relacionamento com uma carga ruim, com uma carga negativa. Essa carga negativa constrói o teu sofrer. Essa emoção, ela é construída. E aí, isso cria vários pensamentos. Esse teu sofrer vai criar vários pensamentos. Sobre você, sobre o teu ex, sobre os relacionamentos, sobre os homens, sobre a tua vida. Esses pensamentos, eles vão ser repetidos. Já botou na cabecinha e começou a repetir, reprogramou. Pá. Esses pensamentos vão formar as tuas crenças. Você vai acreditar, você internalizou essa dor. Eu acredito nisso, eu acredito que eu nunca mais vou ser feliz. Eu acredito que se eu me relacionar de novo, o cara vai me trair. Eu acredito que os meus filhos vão ser crianças que vão sofrer porque o pai deles não tá aqui. Eu acredito que eu não sou capaz de atrair um bom relacionamento. Eu acredito que se eu me relacionar com outra pessoa, eu vou quebrar a cara de novo. Eu acredito que sem o meu ex eu não vou ser feliz. Acabou a minha felicidade. Minha vida acabou junto com esse fim de relacionamento. Se você ancorou isso, você vai acreditar. Você internalizou. Você tá pronta para sofrer pelos próximos anos da tua vida se você não quebrar esse padrão mental. Por quê? Isso vai moldar os teus comportamentos. Aí você vai tentar se relacionar com uma outra pessoa, você não vai conseguir. Que beleza, né? Por quê? Porque você já botou, isso é uma crença, você já ancorou. Então você precisa quebrar. Como eu faço para quebrar isso, Andressa? Me ajuda. Você precisa internalizar coisas diferentes. Mudar o teu padrão de pensamento, as tuas emoções, a carga emocional ruim que tu botou nesse fim de relacionamento, ela precisa ser quebrada. Caso contrário, não vai dar. Tem mulheres, e eu acho engraçado isso. Tem mulheres que vêm falar comigo que falam assim: Andressa, eu quero superar. Andressa, eu quero superar o meu ex, eu quero ser feliz. Como eu faço? E aí, a primeira coisa que sai da boca dessas mulheres é: não, porque o meu ex, porque não sei o quê, porque ele me abandonou, porque ele foi viver a vida dele com outra mulher, porque eu não entendo como ele fez isso, porque ele foi injusto, porque ele foi imaturo, porque ele foi inconsequente, onde é que já se viu? Destruir a nossa família. E aí, isso tudo mostra uma coisa óbvia que eu preciso jogar na cara de vocês. Se isso aqui que eu falei serviu, ó, presta atenção. Você não aceitou esse fim de relacionamento. E aí você fala que você quer superar, que você quer ser feliz de novo, só que tu não aceitou. Você tá em negação. O teu ego não permite você deixar ir. O teu ego te mantém presa. Eu preciso jogar uma coisa na tua cara aqui, tá? Preciso falar um negócio bem sério. Você é responsável pelo teu sofrimento. Ai, Andressa, como assim? Não. Eu não sou responsável pelo meu sofrimento. Quem me traiu foi o meu ex. Quem me abandonou foi ele. Quem fez o que fez no nosso relacionamento foi o meu ex, não fui eu. Vou repetir. Você é responsável, sim, pelo teu sofrimento. Vou fazer uma pergunta. Quem é responsável pela tua vida? É Deus que é responsável pela tua vida? É teu pai, é tua mãe que é responsável pela tua vida? É teu ex que é responsável pela tua vida? Ou é você? Vamos tentar digerir isso que eu falei agora. Pensa comigo. Você tá num lugar que você detesta. Pensa aí, fecha os olhinhos e pensa num lugar que você detesta, que você odeia, que você se sente mal. Quem é responsável por você sair desse lugar? É você! Você é responsável pela sua vida. Leoa, você tem total autonomia para fazer o que você quiser na tua vida.
Se você quer ficar deitada na tua cama, chorando pelo teu ex, você fica. Para de responsabilizar os outros pelo teu sofrimento. Ai, Andressa, mas foi o meu ex que fez o que fez. Ok, ele fez o que fez, mas isso não justifica o fato de você ficar nesse padrão do sofrimento. Você tem que ter autonomia das tuas emoções também e principalmente autonomia de onde você quer chegar. Nós somos o nosso único problema e a nossa única solução. Sabia disso? Você criou esse sofrimento a partir do momento que você colocou essa carga ruim nesse fim de relacionamento. Você se mantém nesse sofrimento. Você criou isso a partir do dia 1. Eu não sei qual que é o dia que você tá aí. Não sei quanto tempo que você tá aí tentando superar. Mas você colocou essa percepção. E você, olha que coisa boa, você também tem o poder de mudar essa tua percepção. Mudar essa emoção que você gerou, que você vem repetindo. Não vou superar, vou ser infeliz, a minha vida é uma droga, a minha vida é ruim, a minha vida acabou depois desse fim de relacionamento. Você é responsável por mudar isso. Essa crença, ela vai ficar refletindo na tua vida. Ela vai ficar refletindo no teu comportamento, nos resultados que você está tendo. Simples. Quem conhece um pouco mais da minha história sabe. A minha vida e o meu cenário de fim de relacionamento eu sofria tanto por quê? Porque eu não tomava a atitude necessária. Eu não queria mudar. Eu sempre achava que o problema era os outros. Ah, quem gera esse sofrimento para mim é o externo. Sempre jogando a responsabilidade das minhas emoções para as pessoas. Então, se você criou, você é capaz de mudar. Pensa comigo, tá? Se a tua vida tá muito boa, nossa, tô bemzona, tô assim, ó, tô bem, esse ano comecei bem. Se a tua vida tá muito boa, esse mérito é de quem? É teu. Agora, o contrário também é válido. Se a tua vida tá uma droga, se você tá sofrendo, se você tá chorando todo dia, se você tá no fundo do poço, olha só, esse mérito também é teu. Porque a gente trabalha aqui com o conceito de autorresponsabilidade. Esses dias uma seguidora chegou para mim e falou assim: eu tô ruminando o término. Ruminando. Olha a expressão que ela usou. E é exatamente isso. Eu achei esse exemplo dela muito bom. Porque esse exemplo dela, ele cabe a muitas de vocês aqui, que ficam ruminando o término. Ou seja, não vai para fora nem para dentro, fica aqui naquela coisa. Por meses. Meses. E aí, vou falar o pulo do gato agora. Todo problema na sua vida, ele tem uma oportunidade. Todo problema ele tem uma oportunidade. Seja esse fim de relacionamento, seja essa dor que o teu ex causou na tua vida, seja qualquer outra coisa. Você vai olhar para esse problema como? O problema você pode olhar com uma solução ou com um problema. Eu não sei vocês, mas eu tô treinada para olhar para o problema, para a solução, para a oportunidade. Você só vai conseguir parar de sofrer pelo teu ex quando você der um passo para frente e entender esse fim de relacionamento como uma oportunidade. Lembra que eu falei no início que você é responsável pelas interpretações que você dá para as coisas que acontecem na tua vida? É esse o gancho que eu quero fazer. Todo problema ele tem uma oportunidade. A forma como você tá interpretando esse fim de relacionamento, você não vai superar o teu ex, você não vai parar de sofrer e você não vai ser feliz. Eu passei hoje para vocês
muitas coisas. No que diz respeito à tua interpretação, no que diz respeito ao teu choro, no que diz respeito à tua aceitação e à tua negação, porque muitas de vocês não aceitam, vocês não superam porque vocês não querem. Falei até alto aqui para você abrir os olhos. Você não supera porque você não quer. O sofrimento que você está tendo na tua vida, você é responsável por ele. O teu ego, ele vê um benefício. Você se sente bem não aceitando. Você se sente bem estando em estado de negação. É difícil, Andressa, olhar para esse fim de relacionamento que tanto eu sofri com um olhar mais inteligente. Libertar essa carga exige esforço, exige querer, mas eu não sei vocês. Mas eu acho que se você está aqui me assistindo, você quer aprender a superar e principalmente ser feliz. Você quer aprender a superar o teu ex e ser feliz. Então, gente, fica de alerta esse sofrimento. Tá bom, minhas leoas? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Chega de sofrer, bora superar e ser feliz, tá bom? Beijinhos, até!